Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui falando com vocês nessa terça-feira. E teve notícias do nosso Arsenal, algumas notícias importantes. Vamos trazer essas informações para vocês no nosso resumo diário de hoje. Ontem colocamos um vídeo, né, falando sobre a mãe do Lewis Skelly. E achei interessante porque o vídeo pegou um alcance legal. Eu achava que o vídeo não ia tão bem, entendeu? Até que ele foi mais do que eu esperava. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários se vocês têm algum tema que vocês querem que eu pesquise, traga para vocês aqui, entendeu? Coloca aí nos comentários que aí eu vou, faço a pesquisa. E aí o dia que tiver um tempinho que não tiver muita pauta, a gente traz esse vídeo aí para vocês. Beleza? Então, não esquece de deixar like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais aqui embaixo. Tá? E vamos para o nosso vídeo do nosso resumo diário. Hoje o Arsenal oficializou uma parceria, né, com a Stanley. Todo mundo conhece a Stanley, né, aquela empresa de copos térmicos. O Arsenal fez uma parceria. Infelizmente eu não consegui colocar o copo aqui, não achei uma foto legal, só peguei aquela foto dos vídeos, não estava muito legal. Coloquei só a foto da parceria. Eu entrei em contato com a Stanley, tá, para saber se esse copo iria vir para o Brasil. Eu tenho até um amigo que trabalha lá, então eles ainda não sabem se o copo vai vir para o Brasil. Mas se eu tiver qualquer tipo de informação, eu falo para vocês. De acordo com a informação, o patrocínio ele é global. Tá? Ele é um patrocínio global. Então, quando a gente está falando de patrocínio global, é porque ele vai ser distribuído pelo mundo inteiro. Então, como a Stanley tem uma sede aqui no Brasil, vamos ver se eles conseguem trazer esse kit, né? Esse material aqui para o Brasil. Beleza? Então, vou ficar aí perguntando, vou perguntar a esse meu amigo daqui a um tempo aqui, daqui a um mês eu pergunto a ele de novo, tá? Porque de repente é até o tempo de mandar as coisas para cá, começar a vender. Entrei em contato também com uma outra pessoa que falou que é para ficar de olho no site. Então, vamos ficar de olho para ver se chega esse copo aqui no Brasil. E diz o que vocês acharam do copo. Eu achei muito lindo o copo. Eu achei muito lindo o copo. Achei que a Stanley acertou muito nesse copo do Arsenal. Ficou muito lindo de verdade. Você para chegar aqui no Brasil, né? Eu nem gosto tanto de copo Stanley, mas o do Arsenal ficou lindo demais. O Arsenal já está em Hong Kong, tá? Saiu de Singapura, né? E já está em Hong Kong. Fez um treino hoje ainda pela manhã em Singapura, onde que o Gyökeres, que vocês estão vendo aí na imagem, participou do primeiro treino aí com o elenco, depois do jogo lá contra o Newcastle. Então, já saímos de Singapura, já chegamos em Hong Kong. Quinta-feira nós temos o North London Derby, primeiro fora da Inglaterra. Então, quinta-feira, o mesmo horário, né, 8h30 da manhã. Eu vou estar fazendo aí no Twitter o jogo. E aí depois a gente faz aquele pós-jogo que vocês já conhecem, que vocês estão acostumados que eu estou fazendo. Beleza? Amanhã também provavelmente vamos ter a entrevista coletiva do Arteta, tá? E esqueci de colocar aqui também, mas ontem já tinha sido filmado o Calafiore, né, andando normalmente. Hoje ele participou do treino, então aparentemente nada grave com o Calafiore. Provavelmente o Arteta vai ser perguntado na coletiva de amanhã sobre o Calafiore, pelo menos eu espero que ele seja perguntado. E aí vamos ver o que o Arteta vai falar, se existe alguma pequena lesão ali, mas a princípio não tem nada, ele está caminhando, estava no treino hoje, então, mas eu não vi vídeo, né? Então não vi se ele participou ativamente do treino, teve apenas fotos dele ali,
então a gente não sabe se ele participou ativamente do treino, mas já é importante saber que ele está andando, tudo certo com ele. Porque já o Calafiore já demanda uma preocupação, né, do departamento médico do Arsenal, mas aparentemente tudo certo com o Calafiore. Falar um pouco desse rapazinho, Fábio Vieira. Tá? O Ben Jacobs, que é um cara que fala bastante aí do Arsenal, um cara que trabalha aí nesse mercado de transferências, ele falou que o Fábio Vieira entrou no radar do West Ham. O West Ham está procurando aí meio-campistas, né, para o elenco, e aí parece que o Fábio Vieira está no radar do West Ham. Então, ele é um dos jogadores que está na lista de dispensa do Arsenal. Há um tempo atrás já foi publicado, já foi divulgado e o agente dele está procurando um clube, o cliente dele, então é bem provável que o Fábio Vieira saia. Assim, gente, é bom quando o agente está preocupado com o jogador, vê que o jogador não tem espaço no time e já começa a procurar times para ele. Por quê? O Arsenal não precisa ficar fletando o cara, entendeu? O próprio empresário já vai e já começa a colocar o cara em outro lugar. Então isso fica muito mais fácil aí a gente do clube para negociar outras coisas, uns jogadores que são mais difíceis de negociar e etc. Mas a gente tem a ajuda aí do agente do jogador que já está panfletando ele. E o West Ham é um time que está de olho no Fábio Vieira para a próxima temporada. É a gente torcer aí para que ele saia, agradecer o Fábio Vieira pelos serviços prestados aí no Arsenal. Porém, infelizmente ele não conseguiu vingar aí no clube, então precisa ser negociado. Até no Porto mesmo, ele voltou para o Porto na temporada passada, jogou ok, não foi um destaque assim no elenco. Olha que o time do Porto não é nem aquele Porto de antigamente, é um time totalmente mediano e o Fábio Vieira foi mais um mediano aí no elenco do Porto, também não conseguiu fazer a diferença ali no time português. Falando um pouco sobre o Trossard, que é outro, né, que está na lista, e na verdade ele não está na lista de dispensa do Arsenal, né? Na verdade, o Arsenal tem o interesse na renovação do jogador, tá? Porém, a gente já falou aqui em outros vídeos, o Trossard ele trocou de agente recentemente. Ele tem 30 anos, vai procurar um novo contrato, vai procurar aí ganhar uma grana nesse último contrato dele grande. Então, ao que tudo indica, tem a proposta de renovação do Arsenal na mesa, então ele já sabe qual o tempo de contrato do Arsenal, qual o salário que ele iria receber. Então o agente dele provavelmente está barganhando mais aí por fora para o cliente dele sair. E aí, hoje saiu um artigo do The Athletic com muitas informações importantes. Vou trazer várias informações aqui desse artigo do The Athletic. E uma das coisas que falava nesse artigo do The Athletic era sobre o Trossard. Então, dizia o seguinte: em setembro de 2024, o Arsenal recebeu uma consulta ali no final da janela para o Trossard do Al Ittihad, clube da Arábia Saudita. Mas a oferta chegou tarde demais para o Arsenal, buscaram um substituto, por isso foi rejeitada. Então, foi até aquele momento que a gente fala que o Trossard ficou com raiva do Arsenal, porque ele queria sair, a proposta era muito boa. Provavelmente, se falando de clubes da Arábia Saudita, a proposta também deveria ser muito boa para o Arsenal. Tá? Também seria muito boa para o Arsenal, que não se fala de valores, mas a gente sabe como é que opera esse mercado saudita. Porém, o Arsenal não tinha como liberar o Trossard. Não tinha. A gente já não tinha jogador. Se libera o Trossard, então, pior ainda a nossa situação. Então, o Trossard acabou ficando no Arsenal e
jogando a temporada passada. Uma outra informação que saiu desse artigo do The Athletic, continuando sobre o Trossard, é exatamente o que eu venho falando com vocês, tá? Há muito tempo. O Trossard vinha negociando uma extensão de contrato, o que resultaria em um salário melhor, sem a necessidade de estender o contrato. Então, o contrato do Trossard, eu acho que é até 2027 com o Arsenal. Então, a negociação do Arsenal, de acordo com esse artigo do The Athletic, é continuar um contrato até 2027, o contrato dele continua até 2027, porém com um salário melhor. Então, por exemplo, seria mais 2 anos com um salário melhor. Porém, atualmente o contrato permanece sem assinatura, enquanto Trossard e sua equipe aguardam para ver oportunidades de mercado. É o que eu já venho falando com vocês há muito tempo. Quando o Trossard resolve trocar de agente, justamente por causa disso. Ele vai procurar, falei com vocês, ele tem a proposta na mesa. Se ele achar uma proposta boa, ele vai embora. Se ele não achar, ele assina a renovação de contrato, não, né? O ajuste de contrato, vamos botar assim. O ajuste de salário dele. Então, ele ganha dos dois lados. Entendeu? É igual você procurando emprego e empregado. É a mesma coisa. Entendeu? Se você achar alguma coisa boa, beleza, eu vou. Agora, se eu não achar, eu fico aqui onde eu tô e tá tudo certo. Entenderam? Então, basicamente isso. E hoje, o Florian Plettenberg, que é um cara que acerta bastante as especulações lá do mercado alemão, ele disse que o Borussia Dortmund vem monitorando o Trossard. Tá? Além disso, ele fala que o Trossard recebeu 2 propostas concretas de clubes da Premier League. Concretas, ele afirma. Uma transferência nesta janela, transferência é possível, isso a gente sabe. A transferência dele é bem possível nesse mercado de transferência. Mas eu achei interessante ele falar dessa questão de clubes da Premier League interessados, que o Trossard recebeu propostas concretas de 2 clubes da Premier League. Achei interessante isso. Quem seriam esses clubes? Não sei se o Trossard iria para um time, por exemplo, de meio de tabela da Premier League. Aí eu acho que ele iria para um Borussia, entendeu? Acho que ele iria para um Borussia do que um time de meio de tabela. Ele já veio do Brighton ali, né? Então, não sei se faz muito sentido, por exemplo, ele ir para um Crystal Palace, um exemplo. Na minha cabeça não faz muito sentido isso. Eu acho que ele vai tentar alguma coisa ali que ele consiga melhorar o contrato. Não que o Crystal Palace talvez não consiga pagar um contrato melhor para ele. Não sei, sinceramente não sei. Não sei o que o Trossard vai fazer da vida dele. Eu tinha meio que esquecido, né, sobre o caso Rodrigo, já que o Arsenal não tem interesse no jogador e tal. Só que esse artigo do The Athletic trouxe informações sobre o Rodrigo e o Ramon Álvares, do Rádio Marca, também trouxe informações do Rodrigo. Então eu tenho que trazer essas informações aqui para vocês também. O Ramon Álvares, ele é da Rádio Marca, ele fala o seguinte: caso se mude para a Premier League, Arsenal, Liverpool e City são as preferências de Rodrigo. Apesar das negociações com os Spurs, o jogador não vê claramente uma transferência para lá. Então, o Rodrigo não quer ir para o Tottenham. Tá? Ele até parece que até falou, né, sobre isso, que ele quer ir para um time maior e tal. Então ele não quer ir para o Spurs, mas se ele vier para a Premier League, é Arsenal, Liverpool e City as preferências dele. E esse artigo do The Athletic, ele fala, né? O The Athletic fala e aquilo que a gente também já vem falando há muito tempo, que é: se o Arsenal puder trazer um atacante de ponta, aí acredito que o Rodrigo está incluído neles, por isso que eu botei aqui nessa pauta relacionada ao Rodrigo,
eles podem estar dispostos a ouvir ofertas por Gabriel Martinelli ou Trossard. Só que, na minha cabeça, a venda do Trossard não vai gerar um orçamento capaz do Arsenal contratar o Rodrigo, por exemplo. Minha cabeça não se encaixa. O Martinelli, talvez. Ainda vai ter que completar um dinheiro ali. Se for esse mesmo valor que o Real Madrid está querendo. Ainda tem que completar um valor. Entendeu? Então, mas é aquilo que eu já vinha falando para vocês. Para contratar um ponto desse calibre, vamos botar assim, de 90 milhões, de 80 milhões, de 100 milhões, tem que vender alguém que seja um ativo forte. Sem a venda desse ativo forte, esquece. Não tem como fazer essa venda. De jeito nenhum. Não tem como. Nesse artigo também fala das possíveis saídas do Arsenal, né? Então, o que está escrito nesse artigo é o seguinte: naturalmente haverá um foco nas vendas agora, que é o que a gente já espera, né? Esse foco nas vendas do Arsenal. O Arsenal quer recuperar parte da receita para ajudar a equilibrar as contas, conceder-lhes flexibilidade contínua em janelas futuras. Então, ter um dinheirinho em caixa, caso aconteça alguma urgência, o Arsenal tem um dinheirinho ali em caixa para poder gastar. Além disso, completa que existem outros jogadores à margem do elenco principal que podem sair, como Zinchenko, Lokonga, Vieira, Rain. Então, esses jogadores são os jogadores que estão mais próximos da porta de saída, estão certo que o Arsenal quer vender. Não, mas tu acabou de falar do Trossard. Não, o Trossard, o Arsenal não tem interesse em vender o Trossard. Se chegar uma proposta boa, o Arsenal vende. Mas não é um desejo. Esses jogadores que eu citei aqui agora são desejos do Arsenal de liberá-los. Entendeu? Eu achei estranho que não tem o Reiss Nelson aqui, que é um interesse do Arsenal vender o Reiss Nelson também. Será que é porque o Reiss Nelson já está meio que apalavrado com o Fulham? Não sei. Mas o Reiss Nelson não está aqui. Mas existem jogadores aí que estão na porta de saída do Arsenal. Vai sair? Não sei. São jogadores que foram muito mal, né, na temporada passada. Então, dificilmente... Às vezes é muito difícil conseguir um clube para esses caras, entendeu? Assim, a gente vai ter que esperar, dependendo do jogador, a gente vai ter que esperar até o final da janela, porque aí é quando aquece, quando às vezes não consegue um jogador, e aí começa aquele desespero de contratar um, contratar outro. Aí, de repente, o cara vai no Lokonga, vai no Zinchenko, vai no Vieira, vai no Rain, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa das compras, galera. É a mesma coisa das vendas. Não adianta se desesperar. Porque se você se desespera, você acaba vendendo mal. A mesma coisa se você desespera, você acaba contratando mal, você acaba pagando a mais, às vezes, do que o jogador vale. A mesma coisa é na venda. Até se falou, eu li até um caso do pessoal falando da questão do Xhaka, né? O Arsenal vendeu o Xhaka muito mal, vendeu 15 mais 5. E o Xhaka agora está saindo do Leverkusen mais velho, 2 anos mais velho. Leverkusen para o Sunderland, os mesmos 20 milhões, porém os 20 milhões são fixos, não tem bônus, entendeu? Então, às vezes, o desespero faz você vender mal. Tá? Então, vamos aguardar aí. Acredito muito que o Berta vai conseguir se livrar de alguns desses jogadores. Não sei se a gente consegue se livrar de todos, porém, se livrando de alguns, conseguindo uma receita já ajuda bastante aí a gente. Falando um pouquinho sobre o Eze, né? O Arsenal mantém interesse no Eze do Crystal Palace. O internacional inglês tem muitos admiradores no Arsenal, gostaria de se mudar para o norte de Londres. Em teoria, parece um acordo simples. O Arsenal, no entanto, teve ressalvas, né, em pagar a cláusula. Um jogador que já completou 27 anos no mês passado. Se o Crystal Palace baixar o preço nas semanas restantes da janela, o Arsenal estaria ansioso para prosseguir.
naturalmente as vendas também dariam um impulso. Eu entendo o posicionamento do Arsenal, tá? 60 milhões num jogador de 27 anos, é uma grana alta, tá? É uma grana alta. Acredito que o Arsenal vai tentar reduzir esse valor. A gente sabe lá que surgiu, lá no início, quando surgiu a possibilidade, quando o Crystal Palace colocou o Eze no mercado, falando, né, que eram 60 milhões, mais 8 de bônus, 60 milhões podendo ser parcelado em 3 vezes. Porém, eu acredito que a gente consiga diminuir esse valor, tá? Pelo menos uns 10 milhões aí, eu acho que a gente consegue diminuir. Até porque o Crystal Palace precisa vender. Então, vai chegar ali no final da temporada, vai começar a bater o desespero. E aí, no que bate o desespero, o cara vende o que chega, entendeu? Hoje teve um amistoso do Crystal Palace, e no momento do amistoso saiu uma notícia de que o Guerri não estava jogando. E aí o Guerri não jogou por causa de problemas físicos e tal, e o Crystal Palace não quer correr o risco dele se lesionar, porque o Guerri também é um ativo do clube, provavelmente também está no mercado. Existem clubes procurando o Guerri. O Arsenal foi um clube que procurou o Guerri. Já se falou no Liverpool também de ter procurado o Guerri. Então, tem isso também. Às vezes, esses clubes médios para pequenos, eles têm um ativo muito forte, eles não colocam esse ativo, às vezes, na pré-temporada, justamente para não correr o risco dele se machucar e você não conseguir a venda. Você ficar com aquele ativo preso com você, bancando o salário, essas coisas. Às vezes está em penúltimo ano de contrato, igual o Eze, entendeu? Então, por exemplo, no próximo ano, o Eze já pode assinar pré-contrato. Ah, tudo bem, que ele só vai sair com 29. Aí também não faz mais sentido nenhum a gente contratar o cara com 29 anos. Entendeu? Mas é uma possibilidade para ficar de olho. E como já falamos do Gyökeres, hoje foi o primeiro treino dele, né, com o Arsenal, treinou em Singapura, já viajou com o Arsenal para Hong Kong. Ainda não sabemos se o Gyökeres estará disponível para jogar contra o Tottenham, se vai jogar ali o primeiro tempo, parte do segundo tempo, não sabemos. Não sabemos nem se ele vai estar ali entre os relacionados, né? Visto que o Mosquera no jogo contra o Newcastle nem relacionado foi, o Arteta justificou por que ele não foi relacionado, por causa de preparação física, estilo de jogo, tudo isso fez com que ele não fosse relacionado. Mas o que eu quero falar do Gyökeres é uma coisa que não acontecia no Arsenal há muito tempo. Tá? E é sobre a camisa do Gyökeres. A venda de camisas do Gyökeres vem sendo um sucesso. Vem sendo um sucesso de vendas. Então, a venda de camisa do Gyökeres bateu recorde de venda do clube, quebraram os recordes de venda do clube, sem saber os dados de pontos de venda. Tá? Lojas ali físicas, né, que vendem produto do clube também. Esses dados ainda estão sendo analisados. Então, se os dados que a gente tem já quebraram o recorde, imagina quando vier os dados desses lugares. Tá? Já está claro que a demanda pela camisa 14 de Gyökeres excede de qualquer jogador na história recente do Arsenal. Tá? Apesar que na história recente do Arsenal a gente não tem tido muitos jogadores para a gente comprar camisa assim, né? Tivemos mais recente agora, por exemplo, o Saka, né? É um menino que criado na base e tal, então tem muita venda de camisa dele. O Odegaard, que é o capitão. O Rice, que chegou ali também como um cara de alto investimento, né? De alto padrão. E agora o nosso menino Lewis Kelly. Tá? Inclusive, ele veste a camisa 49 justamente por causa dos jogos que a gente ficou invicto na época do Arsène Wenger. Quem não sabia dessa história, ele falou numa coletiva sobre isso. Quando ele renovou o contrato com o Arsenal, ele fala sobre isso. Ele fala que escolheu a camisa 49 justamente por causa disso. Então, é outro aí
que vende bastante camisa do Arsenal. Além disso, continua, né? Sua preferência era usar a 9, a preferência do Gyökeres, mas ela já é ocupada pelo Gabriel Jesus. Então, o Gyökeres, ele pediu a camisa 14. Olha a responsabilidade do cara. Não só a responsabilidade, olha a moral que o cara chega e fala assim, pô, me dá a camisa 14 aí que eu vou jogar com ela então. Olha a responsabilidade do cara. Que responsabilidade o cara tem. Visto que os últimos camisa 14 a gente não teve tanto sucesso, né? É que o Aubameyang até jogou bem com a camisa 14. O Aubameyang jogou bem. Mas tivemos o Alcott, tivemos o Nketiah. Então, esses jogadores vestiram a camisa 14 e não foram bem por ser aí para o Gyökeres ir muito bem vestindo essa camisa. E com isso, né, aí também dá aquele burst na venda da camisa do Gyökeres. Quando ele chegou, o Arsenal ofereceu para imprimir o nome do Gyökeres em qualquer uma das camisas dessa temporada, né? Então aquela vermelha, que é a home, ou a azul, a away, de forma gratuita. Tá? Um serviço que normalmente custa 16 libras. Então isso, gente, é um trabalho de marketing também. Onde o Arsenal abriu mão, tá? E doou, entre aspas, o nome ali, provavelmente o nome e o número, né? Porque não faz sentido colocar só o nome, né? O nome e o número ali é de forma gratuita se você comprar a camisa e quiser colocar o nome do Gyökeres. Aí você estoura o número de vendas, né? Às vezes é melhor você, entre aspas, perder 16 libras, ganhar, sei lá quanto que é uma camisa, 80 libras? Entendeu? Então, o Arsenal fez essa campanha aí, que se eu não me engano vai até essa semana, eu acho. Essa semana termina essa campanha aí do Arsenal de colocar o nome e o número do Gyökeres de graça. E uma informação importante é que a demanda foi tão alta que o site travou. Entendeu? O site ficou fora do ar. Então, olha o nível de expectativa que vai se colocando em cima do Gyökeres. Eu acredito que ele não vai sentir isso, pelo estilo de jogador que ele é. Já mostrou ser. Até nas coletivas dele, ele fala muito bem sobre isso. É um cara que aparentemente não sente pressão. É um cara muito bem centrado no futebol. Então, eu acredito que ele não vai sentir esse peso. Um cara que chega, pede a camisa 14, bate no peito, fala que quer ir para o Arsenal, cheio de proposta na mesa. Não é possível que esse cara vai entrar em campo e vai sentir pressão, né? Não faz sentido nenhum. O cara ainda é sueco, né? Não tem isso. Dificilmente. Esses caras são mais frios, né? Os escandinavos, eles são aqueles caras mais frios, dificilmente sentem a pressão. Então, ver a postura de um Odegaard, a postura de um Norgard. Então, são caras ali mais sérios, mais centrados, dificilmente sentem a pressão ali. E aí é aquilo que eu já falei. Antes da chegada do Gyökeres, Saka, Rice e Odegaard estavam entre os nomes mais populares nas camisas do Arsenal. Desde a estreia do Lewis Kelly, teve uma demanda também para ele na venda de camisas. Então, chegou aí nosso camisa 14, está fazendo muito barulho, tá? Vendendo bastante camisa. Então, gente, é torcer para ele fazer muito gol. Estou muito motivado aí com a chegada do Gyökeres. Então, espero que ele dê super certo no Arsenal. Espero que ele faça muito gol e, além de fazer muito gol, nos levar a um título. Tá? Ou a vários títulos. A gente já está merecendo há um bom tempo. Então, hoje foi esse o nosso resumo diário, galera. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo.
Não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações, compartilhar com os amigos, seguir a gente nas redes sociais igual está aqui embaixo, tá bom? Então, essas são as informações que a gente tem hoje. Amanhã, se tiver outras informações, outras atualizações sobre o noticiário do Arsenal, estaremos aqui. Tá? Caso contrário, eu tento trazer algum outro tema diferenciado aí para fazer vídeo para vocês. E não esqueça, deixa aqui nos comentários se vocês têm algum interesse em algum assunto sobre o Arsenal, justamente para a gente falar em próximos vídeos. Beleza? Então, valeu, pessoal. Obrigado por mais esse vídeo e fui!